Olá, pessoal, tudo bem? Giane Siqueira aqui da editora Diálogo Freiriano. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje estamos aqui novamente com mais um autor para um vídeo de lançamento, o Dinomar Miranda. Dinomar Miranda, seja muito bem-vindo. Se apresente aí para o público. Oi, Giane, tudo bem? É um prazer falar com você, aqui diretamente de Brasília, com a conexão direta com o Rio Grande do Sul, esse estado muito querido. E é um prazer falar com os seus ouvintes, com o pessoal que segue a nossa editora, Diálogo Freiriano. Tá? Estamos aí para a gente falar um pouquinho, então, do nosso lançamento, do nosso livro, que é muito interessante. Perfeito! Dinomar, então, para a gente começar essa conversa aí, conta para nós aí como é que você encontrou a editora Diálogo Freiriano para publicar o seu livro. Onde que você achou a editora? Pois quando você terminou o mestrado, é interessante que a sua pesquisa seja difundida, né? Não fique apenas ali no lançamento da dissertação, que vai para os arquivos da universidade, né? E o nosso intento era que as pessoas tivessem conhecimento da nossa pesquisa e de colaborar um pouquinho com os profissionais acadêmicos, com os professores, com os estudantes, nessa nova temática nossa, que eu resolvi trabalhar, que é um tema muito interessante, que é a aplicação da inteligência artificial junto ao jornalismo. Né? Então, como é que a inteligência artificial está nos cercando, né? E como é que ela está impactando na nossa profissão de jornalista? Eu fiz um mestrado na área de inovação e a minha defesa foi justamente isso, a aplicação da inteligência artificial no jornalismo, com redação automatizada. E após o mestrado, eu falei assim, cara, a gente tem que fazer um livro. E aí eu fui buscar diversas editoras no Brasil, Rio, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, e encontrei, né, a Diálogo Freiriano, que foi assim espetacular para mim, foi ótima, e eu fiz entrevista com várias editoras e não tive nenhuma dúvida em fechar com essa renomada instituição. Olha aí, que legal. E você chegou até nós por onde? Rede social? Você estava Não, precisando foi pelo Instagram. Instagram, eu pelo procurei Instagram? vocês, isso, exatamente. Ah, olha Você sabe aí. que inteligência artificial, né? Você sabe que o Olha Instagram aí. usa IA, né? Então, tudo que você faz, as suas pegadas digitais ficam restritas nas redes, né? Fica ali disponíveis. E aí, eu acho que a inteligência artificial, acho não, tenho certeza absoluta, viu que eu estava buscando, né? Até falando, ou buscando, ou pesquisando, uma editora, e aí me jogou a Diálogo Freiriano para mim. E eu aceitei, dei uma ligada e a gente fechou conexão e deu certo. Olha aí, que legal. Então, vou mostrar para vocês aqui a obra do Dinomar Miranda, que é fruto do mestrado, né? Como ele disse, ó, o jornalismo e a inteligência artificial. Olha essa capa, que Tá maravilhosa. linda essa Temos capa, aqui, né? tá linda, olha que linda. E aqui, né, tem a orelha, onde tem o currículo, aqui também tem a epígrafe. Então, é um baita livro. Mas, Dinomar, eu gostaria que você desse uma introdução, como surgiu, um resumo dessa tua obra aqui, que era o mestrado e se transformou em livro. Exatamente. Não sei se você sabe, mas hoje não só o jornalista faz texto jornalístico, a IA também faz. E é uma ameaça à nossa profissão do jornalismo? Primeira pergunta. Ela pode nos ajudar? Ela é uma aliada ou é uma ameaça? Então, são essas inquietações que me fez também buscar o conhecimento. Mas, para além disso, eu sou do Superior Tribunal Militar, aqui em Brasília, que é um dos tribunais superiores, né? Abaixo do Supremo Tribunal Federal, nós temos o STJ, TST, TSE e o STM, que é o Superior Tribunal Militar. E eu faço as matérias jornalísticas para o tribunal,
acompanho o julgamento, transformo aquela informação jurídica, aquela decisão jurídica, a sentença ou acordo, ali de 400 páginas, eu transformo aquilo ali numa linguagem fácil e simples, que é o texto jornalístico, para que as pessoas possam acompanhar. É uma forma de transparência do Estado brasileiro, né? Nós transformamos 400 páginas em 2 laudas, de forma informativa. E isso é publicado em nosso portal e distribuído via release para a imprensa, para a rádio, televisão, e vai repercutir a depender da audiência. Mas eu tenho um problema. Qual é o problema? O juiz lá na ponta da linha, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, lá de Manaus, ele toma uma decisão, publica a sentença, mas não liga para mim ou informa que houve uma sentença muito bacana, que aquilo ali pode render uma matéria jornalística. Então, eu tenho que ficar buscando essas informações. Tá? E qual foi... Aí eu falo assim, essa é a minha dor. E para resolver essa minha dor, eu falei assim, eu vou usar a tecnologia. Aí eu fui e falei assim, vou criar um robô que ele vai buscar na base de dados, no banco de dados do Poder Judiciário, aqueles crimes, aquelas sentenças, aqueles acordos que foram julgados e que é de interesse meu. Aí eu falei assim, olha, traz para mim homicídio, tráfico de drogas, deserção, roubo, ameaça, de período tal a período tal. E aí o robô vai lá no sistema, na base de dados, buscar para mim. Só que eu não quero apenas o número do processo. Eu quero que crime foi cometido, quem cometeu, qual a pena aplicada. Eu quero um texto jornalístico pronto. E aí, essa foi a grande sacada do mestrado. Fazer com que o robô entrasse no banco de dados, encontrasse o processo de forma temporal, né, ali dentro da nossa exigência de tempo, e trazer um texto pronto. Obviamente, esse texto não vai direto ser publicado, vai passar por uma revisão do jornalista, por uma curadoria, né? Então, assim, seria mais uma ferramenta para nós jornalistas que trabalhamos no Poder Judiciário ou nos órgãos públicos ou privados, ou numa empresa, Coca-Cola, ou outra empresa grande, que quer trabalhar o texto automatizado. Tá? Então, essa foi a ideia, trouxemos isso para o papel, fizemos um mestrado em cima dessa pesquisa, o livro saiu, e aí eu trago do livro, eu faço, não trago apenas o algoritmo que permite fazer, através do Python, que é uma linguagem de programação, o texto automatizado. Eu trago mais do que isso. Eu fui buscar, nos últimos 30 anos, desde 1992 até 2023, o que foi feito entre inteligência artificial e jornalismo. Quem são os principais pesquisadores? O que eles estão pesquisando? Quais são as principais universidades? Quais países estão liderando essa corrida? Quem cita quem? Quais são os principais livros, os principais teses de doutorado, de mestrado? O que eles estão pesquisando? Por exemplo, uma dos achados é que uma linha de pesquisa é o seguinte: o leitor do jornal, o leitor do site jornalístico vai identificar que o texto foi feito por inteligência artificial ou ser humano? Então, uma das linhas de pesquisa é essa. Então, eu faço toda uma bibliometria do tema, tá? Depois eu explico como é a tradução jurídica para o texto jornalístico, eu escrevo e mostro quais são as características de um texto jurídico, depois quais são as características de um texto jornalístico, o porquê existiu o texto jurídico e o porquê existiu o texto jornalístico e como é que se faz essa transformação no dia a dia. Né? Depois eu trago a inovação dentro de uma assessoria de comunicação social, que trabalha dentro de um órgão ou dentro de uma empresa, tá? E também eu faço uma evolução do jornalismo, desde quando ele nasceu até chegar nos dígitos. Né? Então, assim, foi um trabalho bem gostoso de se fazer, e eu acho que é uma obra interessante para quem está começando a pesquisar, a entrar nessa área dessa nova tecnologia que é a inteligência artificial. E eu falo de uma maneira de uma linguagem muito simples, muito fácil as pessoas entenderem. Tá? Não é uma linguagem técnica.
Então, o livro está aí à disposição, não só dos pesquisadores de mestrado, doutorado ou pós-graduação, também para os estudantes de jornalismo e também para os profissionais da área. Exatamente. Olha aqui essa baita obra. É o que eu ia falar também, o pessoal que está começando, iniciando aí, né, no jornalismo. Exatamente. Então, aqui está essa obra. É uma obra técnica, né? A gente fala que é uma obra técnica. Exato, e esse aqui pode ser referência, essa obra pode ser referência aí para muitas outras pesquisas aí. Então, se você está interessado nessa obra do Dinomar, abaixo aqui vai ficar os links para vocês encontrarem como é que vocês fazem para encontrar essa grande obra. E, claro, se tiver dúvida, também perguntem aí, né, que o Dinomar responde depois. Dinomar, conta para nós, porque, né, a gente já está olhando aqui, que capa, hein? Como é que foi a jornada de produção aqui? Como é que foi a experiência com a editora Diálogo Freiriano, de fazer a capa, de fazer a diagramação e título? Como é que foi tudo isso? Conta para nós. Muito, muito tranquila, muito fácil. E vocês têm uma trilha muito interessante. É uma trilha de produção, né? Primeiro a gente faz o contrato de trabalho, né, o contrato financeiro de trabalho. Isso. A partir disso, você começa, e com facilidade de pagamento, inclusive. E a partir disso, começa o processo que a gente fala de produção da obra. A gente manda o texto bruto, né? Depois que vocês recebem, a gente faz uma entrevista com o artista que vai publicar, o design que vai fazer a capa, e aí ele vai conversar com o autor para saber o que ele está querendo passar, o que ele quer mostrar naquela capa. Será que vai ter conexão entre a capa e o conteúdo do livro? Então, são essas... a gente passa 30, 40 minutos conversando e dando informação e trazendo feedback sobre as informações do livro para poder fazer uma capa e dar ideias para a artista. Depois ela vai para casa, pensa, aí vem o processo criativo, né? E aí faz 3 capas para a gente, e a gente vai dialogando ali pelo WhatsApp, pelo e-mail, conversando, até que a gente chega numa definição da capa ideal. Olha aí, que legal. Então, que experiência, né? Depois disso, Giane, depois da capa, aí vem a questão da revisão, que é uma parte interessantíssima. A gente, nós que escrevemos, a gente não pode ficar sem uma revisão profissional. Por quê? Nós, jornalistas, sabemos, a gente escreve um texto e, às vezes, está errado aquela grafia, aquela palavra, às vezes um erro de grafia, um erro de concordância verbal, nominal, né? Ou então tá o texto está muito truncado e a gente não consegue observar isso. Por mais que você leia, você não consegue observar o erro. E é importante um profissional da área de revisão para poder dar uma olhada no nosso trabalho, porque um trabalho com erro é um trabalho que desrespeita a língua portuguesa, um trabalho que desrespeita o profissional, né? Se você pega um livro e começa a encontrar diversos erros, principalmente erros ortográficos, aí você já perde credibilidade. Então, é importantíssimo a questão da revisão. Então, essa revisão é feita, é passada para a gente dá uma olhada também, revisa, volta. É um trabalho de bate e volta, até que a gente chega num texto aprovável. E, finalmente, depois de aprovado, ele entra na área de diagramação, né? Não sei como é que vocês falam em que é diagramação, né? Do miolo, junto com a capa, né? E aí parte para a questão da formatação do livro propriamente dito, tá? Então, assim, eu gostei muito da formatação de vocês, e depois manda para a gente essa formatação, você dialoga também com esse profissional, se altera, se não altera, se a divisão dos capítulos está interessante, se vai ter fotos, se não vai ter fotos, se essas fotos são coloridas, se não são coloridas, se as linhas, os espaços entre linhas é mais curto ou mais espaçado. Então, tudo isso é dialogado e discutido nesse período aí de diagramação. Legal. Dinomar, e sobre os formatos, o que você pegou aqui foi o impresso, o e-book, o pod, foi o combo, né? Foi o combo completo. Isso, o combo completo. O combo é mais interessante, porque
o combo você compra o físico, ele vem para você uma quantidade de livros, e também tem um e-book, e ele é distribuído também no marketplace, né, nas empresas que comercializam, colocam no mercado a sua obra. Aí eu posso dizer aqui, por exemplo, a Amazon, o meu livro chegou entre os 3 mil mais vendidos no Amazon. Então, lá tem um ranking, né? O ranking dos mais vendidos. E aí ele chegou entre os 3 mil ali na primeira semana, e depois subiu para 5 mil, hoje está 18 mil, mas chegou em 3 mil dos mais 3 vendidos mil. entre as obras profissionais ou de escolas educacional. E me parece que entre os 80 mil a 100 mil, os mais vendidos nas obras gerais. Depois vai subindo também. Mas é um retorno que você tem para saber se a sua obra está sendo aceita no mercado. E aí você tem diversas outras empresas que trabalham também e são distribuídos. E facilita muito para quem quer comprar a obra sua, né? Comercializar. E eu aproveitei e fiz o lançamento da obra aqui. Eu trouxe a obra física, aí não deu para quem quis, pedi novamente, não deu para quem quis, pedi de novo, é a terceira remessa que eu peço. Livros, né? Porque a gente pede uma quantidade limitada, porque você não sabe se vai vender, senão vai que ninguém gosta da sua obra, né? Ninguém quer ler, só você. E aí fica ali encalhado e você gastou dinheiro na diagramação e também na publicação daqueles livros. E aí você o que não foi teu caso, né? O que não foi teu caso. Graças a Deus não foi o caso, né? Tá todo mundo aqui, vem cá, você não vai mandar a obra, não vai trazer a obra e tal. Vamos fazer assim. Vai chegar. Com resultado, viu? E a gente tá com outra obra também, né? Tem uma outra obra aí que vai surgir, outro vídeo de lançamento, uma obra bem bacana. Mas conta então para nós, como é que foi a questão assim do resultado, após feito? Chegou o livro aí, você viu tudo aquilo que foi trabalhado em cima, qual foi a sensação, o que aconteceu depois de o livro pronto, Dinomar? A primeira satisfação é a satisfação pessoal, né? Dizem que o homem, o ser humano, a mulher, o homem, tem 3 coisas na vida, né? É casar, ter filhos e lançar um livro. Eu já posso morrer já, né? Mas, assim, a sensação é maravilhosa, a sensação de dever cumprido. Você se sente muito orgulhoso da obra que você fez, né? E melhor ainda, quando ela tem um resultado positivo junto ao mercado. A gente sabe que tecnologia é muito difícil, porque você fala hoje, passou um ano, ela já não serve para mais nada, né? Já passou o tempo. Né? E é por isso que a gente fala que é uma obra difícil, porque quando você fala em tecnologia. Quando eu comecei a fazer a obra, não tinha chat GPT, para você ter ideia. E aí o chat GPT, ele nasceu justamente, né, nesse período. Assim, acabou com a minha obra, acabou com o meu mestrado. Mas aí depois eu descobri que, na realidade, o chat GPT não chegava perto e não era a tecnologia adequada para o trabalho que eu estava fazendo. Aí tudo isso faz parte do aprendizado, está no livro, inclusive, está na obra e está no trabalho de mestrado. E uma outra consequência, Giane, muito interessante, é o retorno das pessoas, o quanto uma obra lhe qualifica, um livro lhe qualifica. As autoridades, os colegas jornalistas, os colegas aqui do tribunal, por exemplo, tem outro olhar para você que lançou uma obra, porque, assim, lançar obra não é para qualquer pessoa. É difícil. É um trabalho intelectual complicado, difícil, corajoso. Você tem que ter coragem de lançar uma obra, porque seu nome vai ser exposto. Qualquer erro, qualquer situação desagradável que está ali é impresso para o resto da vida, e você tem que arcar com as consequências. Né? Então, lançar livro é gostoso, mas tem que ser, mas é uma forma corajosa, uma ação corajosa. E isso tem uma repercussão junto aos colegas, às autoridades, às pessoas que estão junto com vocês no trabalho. Assim, você dá um up na sua questão, no seu profissionalismo também, né? Então, só tenho a elogiar, só tenho a agradecer a questão da obra, da Diálogo Freiriano,
me proporcionar essa alegria de lançar uma obra. Que legal, muito bacana. Então, assim, Adnomar, muito obrigada, tá, por esse depoimento, mas eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem, porque é algo que você falou ali no início. Tem muito material de mestrado, doutorado, que está lá no repositório e é um material que pode ser muito bem mais visível através de um livro. E esse pessoal ainda está pensando se vai publicar ou não. O que você falaria para eles? Faça porque, inclusive, a gente tem um número, né? Tem um número de publicação que serve como você publica um artigo, por exemplo, você tem um número do ISB, é o número certo? ISBN. ISBN. Então, é um registro de que você tem uma obra publicada. Isso já vale muito, né? Mas mais do que isso, né, de ter uma obra publicada, ter um artigo publicado, é você compartilhar seu conhecimento. É o que você descobriu. Porque quando você faz um mestrado, quando você faz um doutorado, você é um descobridor daquele pedacinho do conhecimento que ninguém tem conhecimento ainda, não sabe, e você está explorando pela primeira vez. E, às vezes, você faz isso, passa pela banca, é aprovado ali por unanimidade, como se diz, tira 10 no trabalho, e aquele seu trabalho, infelizmente, ele vai para a prateleira, vai ser esquecido. E quando você faz um livro, você vai publicar, vai vender, vai fazer a gente fala um barulho em cima do lançamento, vai dizer para as pessoas que você agora tem um livro. Então, é uma maneira muito prazerosa de você divulgar o seu resultado de pesquisa. Então, eu aconselho, sim, é um investimento, não é um gasto, é um investimento. Estou muito feliz com esse investimento que eu fiz, Georgiane. Ótimo, então é isso aí, né? Dar visibilidade, né? Conhecimento, como a gente diz, publicar abre portas. Quais? As do conhecimento e outras, né? Exatamente. É isso aí. Pessoal, se vocês, assim como o nosso autor Dinomar, também tem o seu mestrado, seu doutorado, quer publicar, procure nós aqui nas redes sociais, como o Dinomar achou nós no Instagram, né? Tá aqui abaixo. A obra também do Dinomar tá aqui abaixo, para quem quiser adquirir. E, Dinomar, para fechar aí, quer deixar uma mensagem final para a gente dar um tchau aí para o pessoal? Pois é, continue. Eu sempre falo, eu tenho 2 filhos, e eu digo o seguinte, continue estudando pro resto da vida. Nunca pare. Conhecimento é sempre necessário. Nós não sabemos de nada. E o pouco que nós sabemos é devido a essa busca individual, pessoal que nós temos. Então, continue a estudar. Se você fez um mestrado, parte para o doutorado. Se você terminou o seu doutorado, parta para o pós-doutorado. E continue se especializando e dando a sua contribuição para a sociedade, para a humanidade, né? Porque a gente está numa terra que eu falo que é uma nave espacial navegando pelo infinito. E a gente tem um início, meio e fim. E essa nossa pequena obra, ela vai permanecer depois que a gente passar. Então, é uma perpetração da sua passagem por essa grande viagem terrena. Faça isso. Publique um livro. Aí, muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Dinomar. Tudo de bom. Prazer. Muito obrigada. Prazer. Beijo. Abraço.